O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, cortou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual na primeira reunião deste ano, 2024. Com isso, o patamar do indicador passou de 11,75% para 11,25% ao ano. Essa é a quinta queda consecutiva da taxa de juros, desde que o ciclo de redução teve início em agosto de 2023. A decisão foi unânime. Rodrigo Oliveira, vem para cá, meu querido. E aí? Tudo bem? Tudo Como tranquilo? estamos? Tudo tranquilo. Boa! Pelo menos você, Rodrigo Oliveira, a gente já conversou hoje desde cedo, né? Trocando figurinhas sobre essa história do Procon, do Copom. E boa notícia, né, Rodrigo Oliveira? E Roberto Campos Neto mostrando que era possível se baixar a taxa de juros, mas que era preciso conter um pouco a ansiedade da turma do PT, não é, Rodrigo? É isso. Assim, acaba que cada um tem uma opinião sobre essas coisas, né? Tem uma área técnica, e mesmo tecnicamente, aquilo que eu sempre falo, né? Você consegue arranjar explicação para tudo. O fato é que o Copom, né, o Banco Central, manteve aí o ritmo, mesmo agora já com 4 diretores indicados pelo Lula, manteve no comunicado que nas próximas reuniões também vai tirar mais 0,50, então a gente pode assumir que até maio a Selic cai desses 11,25 que foram estabelecidos ontem à noite para 10,25, e aí a partir de maio, aí sim as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, porque a gente começa a chegar próximo daquele nível terminal, né? Afinal de contas, qual é a Selic mais baixa para a situação atual do país? E é aí que toda essa confusão do fiscal, inflação, parafiscal e etc. e tal vai voltar como é que se diz? Vai voltar a transitar aí nos noticiários e vai voltar a preocupar um pouco mais aí o mercado financeiro. Ontem, além dessa decisão, ontem era super quarta, né? A gente chegou a comentar sobre isso. O Copom, então, baixou 0,50 depois do fechamento do mercado. Então, hoje o mercado reage a esse 0,50 que todo mundo já sabia que ia acontecer. O que era uma expectativa era sobre o comunicado, e o comunicado não teve nada de novo, nada relevante de novo. Teve uma mudancinha ali no como está o cenário externo, né? Uma mudancinha de conjuntura global, mas na parte que trata aí de inflação, meta fiscal, etc., então, o comunicado é o mesmo. Lembrando vocês que é o seguinte, são 2 documentos que saem do Comitê de Política Monetária. O primeiro, que sai junto com a decisão da taxa, né, da meta da taxa Selic, é o comunicado do Copom, e o segundo, que sai na terça-feira da semana que vem, né, sai uma semana depois, basicamente, que é a ata. No comunicado, você só coloca aquilo que é consenso entre todos os membros do Comitê de Política Monetária. Então, por exemplo, se houve uma discussão sobre essa história da política da nova indústria, da industrialização, essa nova política de industrialização do governo Lula, vai gerar um efeito parafiscal via crédito subsidiado lá no BNDES, né? Isso quer dizer, incentivo econômico com mais liquidez vai acabar pressionando preços, ou coisa assim. Se houve essa discussão, obviamente ela não constaria no comunicado, porque você tem aí, por exemplo, o Gabriel Galípolo, que é um dos diretores, o diretor de política monetária, alinhado ao presidente Lula, alinhado ao ministro Fernando Haddad, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda do governo Lula, que acha que essa é uma boa ideia, né? Então, isso não estaria como consenso no comunicado. Então, se houve essa discussão, a gente vai vê-la lá na ata na semana que vem. Por enquanto, é um comunicado que a gente chama, né, a gente costuma dizer que é dovish, né, que é a bomba, né, indo para baixo, colocando as taxas para baixo e mantendo aí esse ritmo de 0,50 de corte. Então, a gente tem a próxima reunião em março, lá em 19 e 20 de março, mais 0,50 de corte, e em maio, mais 0,50 de corte, e aí chegamos na Selic de 10,25. A partir daí, o Copom deve começar a sinalizar qual é a Selic mínima para a nossa
situação aqui no Brasil. Como investimento, saiu da Selic, pós-fixado, etc. Então, não, segura a onda, 10% de juro ao ano ainda é juro pracas, não precisa se preocupar. Mas, se quiser diversificar, um pouquinho de título indexado à inflação faz um bem danado, porque o juro real continua muito alto ainda. Ô, Rodrigo, você falou que existe espaço até para cair a taxa de juros nos próximos meses. Dá para apostar aí até o final do ano a taxa de juros chegaria na casa dos 10% ao ano ou é ser otimista demais, Rodrigo? Não, olha só, vamos lá. Essa é a parte da bola de cristal, né? Mas assim, quais são as expectativas do mercado hoje? Que a taxa terminal, né? Até provavelmente hoje na curva futura a gente tem 9,25 hoje, nesse exato momento, 9,25 de Selic até comecinho de janeiro aí do ano que vem. Quais são as apostas que você vê hoje nas assets, né? Nos fundos de investimento, nas gestoras de fundos de investimento, nos grandes bancos e economistas independentes ou ligados a alguma instituição financeira, é que o juro vá parar lá próximo de 9,5, entre 9,5 e 8,5. Tá? O grosso dessas expectativas está próximo, entre 9 e 9,5, e abaixo de 9 são os mais otimistas, né, com a política monetária brasileira. Por alguns motivos, né? Porque até o fim do ano ainda é o Roberto Campos Neto, e aí a gente pode ter um Banco Central ainda um pouquinho mais austero, um pouquinho mais duro, que leve até 9,5 e pare, né? Que seria aí, depois dos 10,25 que a gente vai chegar em maio, mais um corte de 50 e mais um corte de 25, por exemplo, e aí a gente estaria no 9,5. Aí o Banco Central esperaria o novo presidente, que vai ser indicado pelo Lula, e mais 2 diretores que serão indicados pelo Lula no fim deste ano. E aí você teria um Banco Central todo lulista, digamos assim, né, indicados pelo atual governo, e que, em tese, estariam mais propensos a levar o corte mais adiante, né, tentar fazer uma expansão monetária aí, mais significativa. E aí alguns acham que isso será feito à revelia de preocupações com o fiscal ou mesmo com a inflação. Essa é onde está a aposta aí dos que acham que vai acabar a Selic, vai parar de cair só lá nos 8% ao ano. Mas hoje, o grosso, a maior parte aí do mercado, parece meio consenso ali, entre 9% e 9,50% ao ano de Selic até o fim deste ano.